Mais um vídeo em que eu agradeço a você a oportunidade de estar assistindo. O vídeo tem como tema: o que Jesus nos ensinou quando disse: pedi e obtereis. É um ensinamento muito importante para nós todos e que eu passo agora a fazer uma reflexão sobre ele, sob a luz da doutrina espírita. Agradeço você que assiste os vídeos. Se você gostar do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe o vídeo. Se inscreva em meu canal do YouTube. Sim, estou sempre pedindo para vocês se inscreverem em meu canal do YouTube. Peço até o seu auxílio para que você diga para amigos, amigas, que você conhece um canal de palestras espíritas, que você gosta, acha interessante, e pede para essas pessoas próximas, também se inscreverem em meu canal do YouTube. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Do ponto de vista terreno, essa máxima que chamamos de ensinamento, buscai e achareis, é igual a esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. Olha só que interessante. Era isso que Jesus queria nos ensinar com essa frase. E por conseguinte, além de ser o princípio da lei do trabalho, por conseguinte também é da lei de progresso. Porquanto o progresso, ele é filho do trabalho. Ele é visto que este o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o ser humano só aplicava a inteligência à busca de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e se defender dos inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante de melhorar-se. É esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva, ou que nos leva, claro, às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que nos proporciona o que nos falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece. Moralmente, nós nos depuramos, ficamos melhores, através exatamente do trabalho. As necessidades do corpo sucedem à do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o ser humano ele vai passar, e está passando, da selvageria à civilização. Ainda vivemos no mundo de provas e expiações, onde existe ainda maldade, crueldade, mas existe lealdade, benevolência, bondade também. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza individual no curso da própria vida. Como poderia então progredir a humanidade sem que existisse a pré-existência e a reexistência da alma? Estamos aqui falando da reencarnação. Se as almas se fossem todos os dias, como ainda muitos de nós acreditamos, morreu, acabou. Se as almas fossem todos os dias com o corpo físico, através da morte, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo novamente, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o ser humano se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar, o que não acontece. A gente recomeça, não começa um trabalho.
a gente recomeça, né? Ou seja, nós prosseguimos o trabalho que já tenhamos realizado. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizamos e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, passamos gradualmente da barbárie à civilização material e desta para a civilização moral. Se Deus houvesse isentado nós todos do trabalho, do corpo, o ser humano, os seus membros, os nossos membros, ficariam atrofiados. Se Deus houvesse isentado do trabalho, da inteligência, nós, espíritos, teríamos permanecido na infância, no instinto animal. Por isso é que Deus criou a lei do trabalho e fez do trabalho uma necessidade. E nos disse, Jesus nos disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filhos das tuas obras, terás delas o mérito e será recompensado de acordo com o que haja feito. Por isso que Jesus disse: a cada um segundo suas obras, a cada um segundo o seu merecimento. Por isso que se em algum momento da nossa vida, e esses momentos são muitos, a gente reclama da vida, a gente deveria reclamar de si mesmo, porque sou eu o comandante da minha vida. Eu não posso deixar nas mãos de Deus aquilo que eu tenho que fazer. Muito embora seja uma frase muito usada, muito bonita, em que a gente vê em muitos lugares: ah, eu deixo tudo nas mãos de Deus. Não, não. Deus é o Pai. Como o nosso Pai terrestre, eu não posso deixar para Ele resolver os meus problemas. Eu tenho que resolver os meus problemas. E posso contar com Ele quando eu precisar do seu auxílio. Mas não vou deixar nas mãos dele, porque eu tenho que fazer aquilo que me compete fazer. Então, em virtude desse princípio, é que os espíritos não vêm poupar o ser humano ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o pensar. Vivemos há poucos anos atrás, e ainda não terminou, a pandemia da Covid. Não tínhamos uma vacina para ela. Os espíritos, no plano espiritual, tinham, certamente que tinham, mas não poderiam nos ensinar sem que nós trabalhássemos no sentido da descoberta. Eles nos intuíram para que a gente seguisse por esse e por aquele caminho. Por isso que a descoberta da vacina da Covid foi muito mais rápida do que todas as outras vacinas até então criadas pela inteligência do ser humano, que é um espírito encarnado. Observemos a história. Geralmente as vacinas demoravam 50 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos. Essa demorou menos de um ano. Mas os espíritos colocaram ela prontinha na mão dos nossos cientistas? Não. Mas eles já tinham um caminho anterior, vivenciado em reencarnações anteriores. Então foi mais fácil. Porque se os espíritos nos entregassem as coisas prontas, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada. E ambos se atribuiriam o mérito daquilo que não fizeram. Por isso Jesus disse: a cada um segundo o seu mérito. Cada um receberá de acordo com o trabalho que realizar. Os espíritos não vêm isentar o ser humano da lei do trabalho,
Deus não nos isenta da lei do trabalho. Jesus não nos isenta da lei do trabalho. Mostra-nos a meta que nos cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que vos clareie o caminho. Trabalhe no sentido de merecer a luz, e ela vos será concedida, através do trabalho que você realizar. Peça forças para resistirdes ao mal, e conseguirás, com muito esforço. Peça a assistência dos bons espíritos, e eles virão nos acompanhar. É isso que o Espiritismo nos reflete, nos esclarece, e é isso que Jesus nos ensinou quando disse: pedi e obtereis. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, algumas pessoas dizem assim: mas Deus sabe de todas as minhas necessidades. De fato sabe. Então por que eu preciso orar para Deus para pedir? Ora, você precisa ter um mínimo de trabalho para conseguir aquilo que você deseja. Então eu preciso orar a Deus e pedir a Ele sua proteção, muito embora Ele já o faça de forma natural. É o pedir e obterei. Batei e abrir-se-vos-á, com relação à porta. Se você não abrir a porta com as suas próprias mãos, ela não abrirá. Se você não buscar o progresso com o seu esforço, com o seu trabalho, esse progresso não virá para você. Deus sempre nos auxilia, mas não faz o nosso trabalho. Jesus sempre nos auxilia, nos ampara, mas não faz o nosso trabalho. Os espíritos amigos, principalmente o nosso anjo da guarda, o anjo guardião, nos auxilia, mas não faz o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho, terá que ser feito por você, o seu trabalho, e por mim, o meu trabalho. Da mesma forma, esse vídeo que eu estou gravando agora, eu tenho que ter o trabalho de buscar um texto, o trabalho de refletir sobre ele, estudá-lo e fazer então a gravação do vídeo. Os espíritos estão me ajudando? Certamente que estão me ajudando, sim, mas não o farão por mim. Eles me auxiliarão, me intuirão, vai por este, por aquele caminho, mas não farão o meu trabalho. É isso que Jesus quis dizer: pedi e obtereis, ou seja, vá atrás do trabalho, do progresso, que você o encontrará. Era isso que eu tinha para esse vídeo. Agradeço mais uma vez a sua atenção. Se gostou do vídeo, deixe um like. Se puder, deixe um comentário também. Se inscreva em meu canal do YouTube, compartilhe o vídeo. Ficarei muito grato. Assistir ao vídeo dá trabalho, mas certamente nos fará refletirmos sobre a nossa vida e sobre os ensinamentos que Jesus nos legou. Muito obrigado mais uma vez. Desejo que você fique bem, que você fique em paz.